Dando uma olhada nessa outra aqui, ó. Me digam aqui, lembrando, né, a gente está olhando o código em Oracle, então esse pipe, por exemplo, é uma concatenação. O que essa trigger que a gente está olhando para ela faz? Vamos ver junto aqui, então. Cria ou altera a trigger chamada teste. Depois, isso é importante, ó, tempo. Quais operações vão sofrer o acompanhamento da trigger? Um insert, ou um update, ou um delete sobre essa tabela aqui. Então, essa trigger chamada teste vai executar depois de um insert, depois de um update ou depois de um delete nessa tabela. O que ela faz? Isso aqui é um comando. Ó. Insert into, ele está esclarecendo aqui, né? Ó, criou lá uma tabela chamada output que guarda só mensagens. Então, ele está jogando dentro dessa output o valor. Está pegando ó, o velho, o tempo anterior, da número USP, concatena com o velho do tipo de vínculo, com o velho do nome, com o velho da data de ingresso e com a data de nascimento e a situação do aluno se está ativo ou não. Depois, como exemplo, é um exemplo didático, ele vai lá e faz um outro insert, um new aqui, para todos os dados que tem na tabela. E aí, ele jogou aqui dentro essa mensagem, né? Tá valendo aí como se fosse um log. Aí a gente manda isso aqui aparecer na tela, dá um print nesse cara aqui, ele vai mostrar os valores aqui antes de uma dessas três operações acontecer e depois que elas aconteceram. Aqui ele está explicando mais a ideia lógica, né? A gente já bateu papo sobre isso. Está falando então, um gatilho e uma trigger nada mais é do que algo que assiste o que está acontecendo e dispara alguma realização, alguma transação que está acontecendo ou que já aconteceu no banco de dados. Ele realiza um conjunto de operações. Importante, ó, assim como as stories procedures são armazenadas no banco, a trigger como function e procedure estão no banco de dados. Instruções DDL que podem ser executadas sobre triggers. Então ele falou, ó, alter e drop. Eu posso ter essas operações dentro do corpo da trigger. Ainda não está falando de criar trigger para alter e drop. Posso ter instruções dentro da trigger que são SQL, como insert, update e tal, mas também posso mandar vendo uma programação complexa, colocando while, loop, mandar vendo uma programação dentro da trigger aí. Aqui começa uma comparação importante em relação a o que é trigger, como ela funciona e as stories procedures. As duas são guardadas na base de dados, o banco as tem, a gente simplesmente aciona. Para acionar a story procedure, a gente viu que tem duas formas. Uma função a gente pode chamar de um comando select. Um procedimento, ele vai ter que ser acionado para executar alguma coisa. No caso lá, usando o call, de maneira objetiva no MySQL. Uma trigger, a gente nunca aciona uma trigger. Por isso que ela fica assistindo o evento. E se eu quiser testar, você vai ter que executar a operação. Se eu fiz uma trigger antes de um delete, aí eu vou ter que começar uma transação de delete para ver se ela dispara ou não. Não tem como chamar uma trigger. Ela está inerente à lógica que você colocou para ela ser disparada. Então, ela só é disparada pelo banco mediante o evento que você programou. Aqui ele vem no exemplo aí que eu achei que estava mais pertinho. Então, lá, supõe essas três operações de insert, esse update e esse delete. Aí ele vai trazer como exemplo o momento old e o momento new. O que ele está falando aqui? Ó? Antes dos três inserts que tem ali, ó, esses três aqui, o old dele tem o quê? Tem nada. É tudo nulo. E o new? O new é exatamente o dado que você inseriu. Aqui ele está só fazendo um destaque, né? Já que ele mexeu no insert aqui em relação às datas, está fazendo só uma ressalva aqui, ó. Ele pegou data que está vindo no default. Depois, ó, está trabalhando com a operação update. Update, como é uma só, vale a pena a gente ver, ó. O que ele está fazendo? Update nessa tabela, mudando o nome, levando ele para valor maiúsculo do próprio nome, onde o número USP é maior que 20. Na hora que a gente inseriu, ó, tem três inserts aqui, 21, 22 e 23. Ou seja, esse update vai mudar essas três inserções aqui. Olhando aqui, ó, esse é o momento old, ó, sem alteração, foi do jeito que o insert mandou. O new,
está já do jeito que o update realizou. E o último, a nível de exemplo, do delete. Vamos ver o comando delete aqui, ó. Apague dessa tabela onde o número USP é maior que 20. Esses três são maior que 20. Logo, esse delete, se ele funcionar, vai apagar os três. Vamos ver aqui o que ele fez de observação. O momento old, o velho, os dados estão do jeito que estavam disponíveis na memória. E se eu trabalhar com o new, não tem mais os dados. Então, essas duas expressões permitem que a gente, dentro de uma trigger, acompanhe antes da transação que disparou a trigger ou depois da transação que disparou a trigger. Aqui está chamando, né, a atenção da gente, o cuidado aí com a temporalidade.